Então, começando pelos 8 tipos de entrevistas que a gente tem encontrado no mercado, e esses tipos de entrevista, se você vai para uma entrevista de processo seletivo para um cargo de gestão, são basicamente estes níveis que você vai encontrar e preparar as pessoas para este nível de entrevista também. Então, o primeiro tipo de entrevista que a gente tem encontrado é estruturada. A estruturada é um modelo de entrevista onde existem perguntas fechadas, um formulário de perguntas. Via de regra é assim que funciona, um resumo. E nesse formulário existem perguntas onde o entrevistado coloca sim ou não como resposta. Ela é bastante fechada, por isso que a gente chama estruturada. O entrevistador distribui o formulário, cada participante preenche a partir dos seus próprios conhecimentos, experiências e mapa, e devolve o formulário preenchido. Não existe conversa, por isso estruturada. Hoje, no nível digital, essas entrevistas têm sido feitas em muitas situações através dos formulários do Google Formulários, onde eu envio antecipadamente para o candidato as perguntas, para que eu veja já um perfil inicial dele, e esse tipo de entrevista é muito utilizado como base para filtro dos melhores candidatos, os candidatos potenciais. E o que cai de conteúdo neste tipo de processo? Caem perguntas muitas vezes do nível técnico, de alguns conhecimentos ou vivências que você teve, sim ou não, e conhecimentos gerais, sobre língua portuguesa, matemática, situação socioeconômica do país ou da região, ou legislação, por exemplo, se você está se projetando num cargo que demanda conhecimento da lei. Então, o segundo tipo de entrevista que nós temos é a entrevista não estruturada. O que é uma entrevista não estruturada? É um bate-papo. Na verdade, existe um pré-roteiro organizado pelo entrevistador, mas ele, em um clima muito informal, bate um papo com você e a partir deste roteiro que está na cabeça dele, ele vai buscando essas informações de triagem. Né? Então, é uma entrevista muito mais livre, muito mais tranquila, mais informal, mas que está medindo algumas coisas de forma mais significativa. Então, o teu potencial de comunicação, a tua organização e forma de pensamento, a tua agilidade em encontrar resposta para aquele desafio ou para a pergunta, né? A tua posição física, corporal, perante as perguntas. Então, o entrevistador está fazendo esta leitura, né, da tua comunicação oral e corporal. Nós temos um terceiro tipo de entrevista que é chamado entrevista semi-estruturada. A semi-estruturada é uma mistura da estruturada e não estruturada. Em alguns pontos, ela utiliza a metodologia da estruturação, porém as perguntas são abertas. Então, imagina uma entrevista estruturada onde algumas das questões são de opinião. Então, a gente chama essa entrevista de semi-estruturada. Parte dela é mais formal, parte dela é mais aberta, num mix de experiências. Também temos, eu estou com a minha colinha aqui, né, para não esquecer de falar nada para vocês, porque é bem importante todos esses pontos. Temos também entrevista técnica. O que é uma entrevista técnica? É aquela onde a pessoa normalmente é entrevistada por um par que pode ser que vá trabalhar com ela, uma pessoa da área onde ela está se candidatando, e essa pessoa faz perguntas técnicas, seja de equipamentos, de legislação, de preenchimento de formulários, de rotinas, enfim, dos teus conhecimentos. Então, na entrevista técnica, são conhecimentos exigidos no processo seletivo para ocupar aquela vaga. Então, assim, Angélica, eu posso ter, por exemplo, um processo seletivo onde eu vou ter uma entrevista estruturada, uma entrevista técnica e depois eu vou para outros tipos? Sim, é muito possível. Hoje, no Brasil, a média dos processos seletivos, envolvendo todas as estruturas, os pontos e os passos, dura de 3 a 8 meses. Então, isto também já é uma informação para o nosso planejamento estratégico quando você vai fazer uma transição de carreira. Então, se manter com um pé fixo ou organizado em um determinado ponto, para que durante este processo seletivo você tenha a oportunidade de passar com tranquilidade. Muito bem.
Quinto tipo de entrevista é entrevista em grupo. Angélica, é igual dinâmica? Não. A dinâmica é uma outra etapa do processo seletivo. A entrevista em grupo acontece quando eu tenho um número muito grande de candidatos para a mesma vaga. Então, uma forma de eu fazer a primeira triagem mais rápida, eu faço a entrevista em grupo. Então, eu uso a estrutura. Muitas vezes, 90% das vezes, na entrevista estruturada, entrego as mesmas perguntas para todo mundo em uma sala onde tem várias pessoas concorrendo à mesma vaga. Não é dinâmica. Dinâmica é um outro processo. Então, também temos o sexto tipo de entrevista, que é a por vídeo. E a entrevista por vídeo, ela tem feito sucesso agora, né, nos novos modelos, né? E ela impacta diretamente em como você, por exemplo, vai dar suporte remoto. Então, é uma das avaliações que tem sido feitas nas entrevistas por vídeo. Então, veja, olha que importante. Quando eu estou trabalhando a formação, seja profissional, técnica, ou lá no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, eu já tenho que estar preparando este ser humano para este tipo de interação, seja na entrevista na vida real, né, analógica, ou seja na entrevista digital, ele precisa estar programado para isso. As entrevistas por vídeo, normalmente, utilizam a estratégia semi-estruturada, algumas perguntas fechadas e outras de livre opinião, e aí você tem ainda algum tempo para fazer uma conexão, uma exposição. Então, ela tem sido muito utilizada neste momento, me parece que vem para ficar, e é um tipo de entrevista bastante interessante, porque ao ser entrevistado, o candidato tem que cuidar da sua postura corporal, do cenário que ele está mostrando, né? Ele tem que cuidar dos sons do ambiente, ele tem que cuidar de que esteja em concentração plena, que esteja focado em responder as perguntas, e ela traz alguns tipos de conforto. Você pode escolher o lugar onde você vai estar para a entrevista. Ela acontece normalmente em momentos em que, com uma agenda prévia, então você também se organiza nesse momento. Então, entrevista por vídeo ou vídeo entrevista também. Também temos hoje o que a gente chama a entrevista tipo 7, ou que eu selecionei entre as 8, chamada entrevista desafio. O que é uma entrevista desafio? Existe um processo social chamada gamificação. Então, a gamificação é selecionar pessoas através de desafios digitais, games, jogos. Então, dentro do game estão determinados tipos de desafios que, ao responder, a pessoa pontua. E passa para o próximo nível do processo seletivo quem alcança um determinado score, né? Uma determinada meta dentro do game. E o game é todo pensado no nível socioemocional, emocional, psicológico, todos os níveis possíveis e técnicos, para que eles já façam um grande filtro e uma grande preparação para o selecionador. Então, através das atitudes e das decisões tomadas durante o jogo, a gente tem toda uma avaliação comportamental, não é somente um jogo. Então, a gente tem a gamificação de processos financeiros, de processos fabris, de processos educacionais, de processos de conduta, processos legais, enfim, são jogos dentro do processo seletivo, em que ele vai, através do seu score, te classificar o teu nível de desenvolvimento, de interação digital, enfim, são vários critérios aí, e aí dá várias lives para explicar esse processo da gamificação. Então, vejam, só essas 7 já nos mostram que o processo seletivo que nós tínhamos ontem, que era antes, que era só preencher a ficha e ficar aguardando as perguntas, ele tem um novo formato. E nós temos também o tipo da entrevista de competências. O que é uma entrevista de competências? Você está frente a frente com o teu selecionador e ele vai medir as tuas competências socioemocionais. Se você tem empatia, liderança, ele vai pedir que, através dos seus depoimentos ou ações que você fez, explique
o processo, os resultados, as tuas ansiedades, os teus desafios e como você fez para equacionar todo esse sistema. Então, estes 8 tipos de entrevistas já nos mostram, já conectam a questão socioemocional e aos soft skills.